Caravaggio. Olá, eu sou Samara Sampaio e estou aqui junto com a minha colega Jane Cândia para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso para vocês. O nosso trabalho ele tem como tema o uso de mitos para o estudo dos povos maias e nós estamos sob a orientação da professora Renata Galvão. Nós temos como problema, né, de pesquisa, né, que partiu do problema de que modo os mitos da civilização maia, a árvore do mundo e os gêmeos heróis podem ser trabalhados no ensino de história com os alunos do ensino fundamental, do 6º ano. E tem como objetivo geral compreender a possibilidade do uso de mitos, a árvore do mundo e os gêmeos heróis da civilização maia no ensino de história dos alunos do ensino fundamental. No caso, vamos trabalhar com o 6º ano. Aí aqui nós temos também os objetivos específicos e a fundamentação teórica e metodológica. Na fundamentação teórica, nós utilizamos autores como Mark Bloch, né, que nos auxiliou no entendimento da história cultural, pois é de grande importância. Ele foi para a abertura dessa perspectiva, né? E para trabalhar conceitos de memória, trabalhamos com os autores como Jacques Legoff e Raimundo Nonato Pereira Moreira. E já quanto à história, né, mito e mitologia, foi utilizado Paul Gendrop e Mark Daniels, o que nos permitiu ter uma visão de mundo muito diferenciada sobre a real aplicação dos conhecimentos históricos. Na parte da metodologia, foi idealizado, né, através de pesquisas bibliográficas, baseadas em livros de historiadores e escritores, né, estudiosos, que buscam entender o mito e a memória para o entendimento de história e também a importância do uso de mitos tradicionais, orais, para explicar a história. Nosso trabalho ele foi dividido em 2 capítulos, que no caso, né, o primeiro capítulo, a gente vai falar sobre a civilização maia a partir da memória mítica, e o segundo capítulo a gente vai falar sobre a importância do uso de mitos no ensino de história. No primeiro capítulo, o mito e a memória para a compreensão histórica, a gente vai tentar compreender o mito como fonte histórica, né? Como o mito ele vai nos ajudar na fonte histórica. E também a utilização da memória como fonte histórica, né? Porque sem memória não temos como contar esses mitos, né? Os povos maias, as peculiaridades relacionando a crença e a vida cotidiana. Vamos falar também sobre o surgimento e o declínio da civilização maia, né? Quando ela surgiu e quando ela teve seu término, né? Entrou em declínio, né? Foi quando foi a chegada dos europeus aqui na América. Os maias já estavam espalhados, mas ainda não se sabe ao certo o que levou, né, a esse declínio dessa civilização. A construção de grandes monumentos também é muito importante, né, porque os maias eles construíram bastante monumentos históricos que estão nas cidades onde eles habitavam. Principalmente no México, tem bastante monumentos. A sua economia também, que girava em torno da agricultura, né, que era caracterizada pelo modo de produção dos povos asiáticos, né? Era a mesma característica dos povos asiáticos, eram a produção dos povos maias. E a política e a religião, porque elas andavam juntas, né, para garantir a ordem da sociedade. Então, a política e a religião sempre andavam juntas para garantir essa ordem, né, da sociedade. Aí nós vamos falar um pouco também, e principalmente, sobre os mitos.
que é a árvore do mundo, e os gêmeos heróis. A compreensão de uma percepção de mundo a partir dos mitos maias. Que para os maias, a árvore do mundo é uma forma que baseia, né, o universo, a base do universo para eles. Não só para eles, mas tem outras civilizações também que acreditam nessa teoria, nesse mito, né? Que, no caso, as raízes, ela vai até o submundo, né, Xiubalba, e o tronco, no caso, fica aqui na Terra, que é, no caso, onde fica a civilização deles, e as galhas, as folhas, elas se estendem até a Via Láctea. Porque na astronomia, eles tinham uma habilidade muito grande de prever os objetos celestiais, né, anos à frente, e tudo isso a olho nu. Eles já imaginavam tudo isso, né, a olho nu, anos à frente do que ia acontecer. E a criação do mundo, segundo Popol Vuh, né? Popol Vuh é um livro que para os maias é como se fosse uma Bíblia para os cristãos, né? Deles eles tiram os deuses, eles seguiam mesmo esse Popol Vuh como uma Bíblia sagrada para eles. E nós vamos falar também sobre os gêmeos heróis, né? O talento desses jovens era conhecido até o submundo. E eles eram heróis e conhecidos como grandes jogadores de bola, né? O jogo de bola era um dos rituais das antigas civilizações mesoaméricas, né? Esse jogo, ele eram jogados por deuses, né? E contra os escravos. E esses escravos, né, no final dos jogos, eles eram levados para sacrifício. E no filme Eldorado, ele tem como menção, né, o Caminho para Eldorado, né, o filme Caminho para Eldorado, ele tem como menção o jogo Bola Poc Tapoc, que esse jogo ele é jogado até hoje, ele é utilizado até hoje para a diversão de alguns povos da América. E nós temos o segundo capítulo, nós temos a importância do uso de mitos tradicionais e orais no ensino de história. Quando nós estudamos os mitos de um determinado povo, nós passamos a compreender com mais clareza os seus costumes, sua cultura, né? Entendemos melhor a sua história. E a mitologia é um conjunto de crenças, de histórias narradas que fazem parte do imaginário de um povo. E nós temos também a importância das fontes históricas, das fontes da natureza oral e material para melhor compreensão da história. Alguns e a história oral, né, a importância da história oral e o no ensino de história, né? Nas últimas décadas, no meio acadêmico, alguns historiadores, eles desenvolveram trabalhos, produções que para para empregar, né, a história oral dentro como fonte histórica, né? E de início essa ideia ela não foi vista com bons olhos, né? Não foi recebida com bons olhos porque alguns tinham receio, né? Mas muitos eles compreenderam essa importância e porque eles entendiam que essa fonte oral, né, a fonte oral usada como método para o ensino de história, ela poderia proporcionar acesso à população que até então era marginalizada, né, dentro da produção historiográfica. Com o passar do tempo, né, a própria sociedade, ela foi substituindo a oralidade pela escrita, né, que é a história escrita e o seu papel no ensino de história, né? Por quê? Porque aí tinha a dificuldade de passar, né, a dificuldade de passar a história oralmente, com fidelidade de geração a geração, né? Então, o fato de valorizar mais a escrita, de trocar, né, a fonte oral pela escrita, ela é justificada por essa dificuldade, né, a dificuldade de armazenar e repassar
entre as gerações a imensa quantidade de informações que compunham a história de um povo, né? A história dos povos estudados, né? E nós temos aqui também o método e metodologia de ensino para o uso da fonte mítica do ensino de história, né? O uso do mito como fonte histórica, né? O mito, o mito como fonte oral compreende os valores culturais, religiosos, né, de cada povo, né? Assim, os mitos, eles são passados de geração para geração, né? E aí ele nos ajuda a compreender mais, a compreender mais a história dos povos, né? E ajuda fazer com que o aluno compreenda mais, através das narrativas dos mitos, eles compreendam mais a história, e assim nós conseguimos fazer com que eles consigam entender mais o seu cotidiano, através do ensino do mito em sala de aula. E nós temos aqui as considerações finais, né? E após o término desse trabalho de conclusão de curso, né, com o tema o uso de mitos para o estudo dos povos maias, chegamos à conclusão que é de grande importância trabalhar com os alunos acerca dos mitos, né? Nesse caso, tentar resgatar a cultura, que também pode ser originária dos seus antepassados, e que fazem parte do seu dia a dia, né? Nossa expectativa é de que os alunos se interessem mais pelos mitos, no sentido de conhecer o valor que a memória nos proporciona como fonte histórica.